Quer ficar mais afiado? Então se inscreva no canal e não esqueça de deixar o like no vídeo. No dia 22 de março, a representante da empresa me encaminhou um e-mail solicitando autorização acerca de 2 pontos. Primeiro, em relação à quantidade de 3 milhões de doses. O contrato ele previa a primeira entrega de 4 milhões de doses. Só que a empresa me informou que, por conta de uma regulamentação do país de origem, do país indiano, não seria possível embarcar as 4 milhões de doses, porque se limitaria, no caso, a 50 milhões de doses, desculpa, a 4 milhões de doses, né? Se limitaria a 50 milhões de dólares e ficaria no máximo em 3 milhões. E ela aqui se compromete em compensar esse volume nos próximos embarques. O segundo ponto colocado pela empresa foi em relação à Madison Biotech, onde ela afirma que a Madison é agente comercial... Só uma pergunta, senhora. Quem lhe comunica sobre que a Índia só pode faturar 50 milhões de dólares e não... por isso que manda... Quem lhe comunicou isso? A senhora Emanuela Medrades. Sim, a senhora mandou verificar isso, se era verdade ou não? Que a senhora Nesse momento não me cabia fazer essa verificação. Não, se tem um contrato para entrega de 4 milhões de doses. Acontece, senhor senador, que a questão de entrega de quantitativos diferentes, nesse momento, isso acontece em outros contratos em relação às vacinas. Por quê? Podem ocorrer situações em que no processo produtivo aconteça alguma intercorrência. O deputado Ricardo Barros ainda exerce alguma influência sobre setores do Ministério da Saúde, como o Departamento de Logística em Saúde? Por favor. Desconheço, senador. Desconhece ou não exerce? Desconheço. Desconhece se exerce? Desconheço. Tá. Quais são os servidores na sua área mais ligados ao deputado Ricardo Barros? Também desconheço. A senhora não sabe? Desconheço. A senhora tem alguma ligação com o Ricardo Barros? Não tenho ligação alguma. Não o conhece? Não conheço. Eu sei quem é, porque é uma figura pública, mas eu não conheço. A senhora, dia 17 a primeira, dia 27 a segunda, a senhora só fez uma notificação dia 30, depois da segunda falha. É isso? Isso. Tá ok. Porque posso explicar? Posso explicar ao senhor? Nós estamos apenas perguntando. Sim, mas eu gostaria de explicação. Eu gostaria de explicar. Não precisa explicar. Eu gostaria de explicar, mas... porque a portaria de nomeação que me indicou como fiscal desse contrato só foi publicada no dia 22. Eu não poderia me manifestar antes disso. Então o contrato foi publicado no dia 22? Não, a portaria de nomeação de fiscal. A portaria de nomeação, então a senhora foi nomeada em meio à operação. Fiscal, e de fiscal. Em meio à operação. 22 de março? Isso. Isso é uma informação também muito importante. Muito importante. Quem era o fiscal anterior? Não tinha fiscal anterior. Não tinha fiscal? O contrato é porque dentro do Ministério, exatamente, a portaria se dá para cada contrato. Sim, mas ela foi a nomeação de então não tinha fiscal anterior do vencimento da entrega. Então o contrato já tinha vencido a entrega. O contrato se arrastou sem fiscal até o descumprimento do segundo compromisso do contrato. É isso que a senhora está dizendo? Eu só tomei conhecimento desse contrato, a partir da portaria. A partir da portaria. Então antes esse contrato não tinha fiscal. É uma informação muito importante. A portaria já estava assinada, porém não estava publicada. Ela já constava... A pergunta é objetiva. Antes tinha fiscal ou não? Ou não? Não tinha. A senhora é a primeira fiscal do contrato? Exatamente. Ótimo. Isso é muito importante. Com todo respeito, depois da sua notificação como fiscal, não houve punição à empresa contratada ou tentativa de reincidir o contrato. Houve a suspensão do contrato. Não, a suspensão agora, eu estou falando da oportunidade, depois do descumprimento lá. Não. Houve. Só depois do meu relatório, que foi feito recentemente, agora no mês de junho. O seu relatório foi feito em junho, depois do escândalo, depois da comissão parlamentar de inquérito.
Caso Vossa Senhoria tivesse paralisado o processo como fiscal de importação da Covaxin, neste caso concreto, havia o risco de ser exonerada da função comissionada que exerce? Eu desconheço essa Havia informação. pressão sobre o andamento do processo? Alguém falou com a senhora? Nunca sofri pressão. Ou tudo pressão. foi iniciativa da senhora? Nunca sofri pressão em relação a esse processo. Ninguém lhe falou sobre esse contrato? Nunca recebi nenhuma pressão em relação a esse processo. Não, eu estou perguntando, alguém lhe falou sobre esse contrato? Não. O superior hierárquico, ou inferior hierárquico? Ninguém Não, nunca senhor. lhe falou? Não, senhor senador. Nunca lhe falou? Não. Tudo foi da cabeça e da órbita de decisão de Vossa Senhoria. Verdadeiro que é esse, tem clara comprovação de falsidade de documento privado. Nós estamos falando de falsidade ideológica formulada por alguém. Ele tem a marca e o logotipo desenquadrado, não está alinhado em alguns pontos, como se fosse uma montagem. Eu tenho inúmeros erros de inglês, né? Talvez o mais desmoralizante dele seja o 17, no lugar de preço, price está prince, né? O preço do príncipe é de $15, não o preço, não é preço, né? O príncipe aqui tá com um valor fixo de $15 e uma série de irregularidades. CEO, que está companhia em português. Então aqui tá uma mistura, eu acho que é um dialeto que só eles conhecem, né? Tá um porto-inglês aqui que não dá para entender, seu relator. Mais grave do que isso, você poderia falar, mas aqui foi alguém que fez. Lembrem que o primeiro invoice foi feito pela Madison, corretamente. Esse documento foi elaborado pela Madison, com tantos erros de inglês, são tantos os erros apontados, off, que não é comum, tem normalmente apóstrofo, o nome do aeroporto corrigido errado, português com Brasil com Z e aeroporto em português, mas vamos ao mais grave. As doses ali, eles colocam que são 300 mil caixas, com 16 ampolas cada, e cada ampola dá para uma dose. Se eu for multiplicar por isso, o que o Brasil teria que receber é 4.800.000 doses, e não 3 milhões como está aqui. Esse documento, senhora Regina, embora não seja a senhora, não poderia ter passado pelo Ministério da Saúde, porque é um documento que diz que ora o Brasil vai receber 4.800.000 doses da vacina, e ora vai receber 3 milhões de doses. E mais grave nesse documento, para ganhar um pouquinho mais de propina, eles passam de 45 milhões de dólares e separam o frete e o seguro, e o que era contratado de 45 milhões salta para quase 46 milhões. Tem quase $1 milhão, 5 milhões de reais que alguém ia levar em algum paraíso fiscal para fazer alguma rachadinha. O que eu entendo do processo é o seguinte: chegou nessa área de autorização da importação, eles analisaram, identificaram que há um problema, a senhora não poderia dar sequência ao pedido de autorização da importação. Estou certo ou estou errado? Eles me questionaram acerca do quantitativo. Sim, mas mesmo eles questionando acerca do quantitativo e da empresa, a senhora deu seguimento. Acerca do quantitativo. Veja como essa questão está sendo feita de uma maneira sofismática. Eu entendo que a função da senhora é autorizar que vá o pedido de importação se estiver tudo certo de acordo com o contrato. E não estavam de acordo com o contrato o número de doses, e não estava de acordo com o contrato a empresa que iria receber esse quantitativo pela entrega dessas doses. Estou certo ou estou errado? Tá certo. Então a senhora errou aí. E isso vai lhe gerar alguns problemas. Está investigado aqui pela CPI. Eu posso estar cometendo aqui uma injustiça, mas pela demora que o ministro Queiroga está fazendo para não mandar o contrato, se eu tivesse maldade no coração, coisa que eu não tenho, eu creio que ele está modificando o contrato para fazer o arranjo aí em relação a essas coisas. Porque esse contrato não foi publicado em lugar nenhum, esse contrato ninguém tem acesso, é muito fácil. A própria Precisa, que tem interesse em não se prejudicar, e o governo, que não tem interesse em se prejudicar, que eles estejam fazendo as modificações necessárias
para poder arranjar uma versão nova, porque por isso que nós estamos com suspeição sobre isso. Com o presidente da CPI, dizer à família do Otávio Raman Mendes Neves que o meu sentimento e que essa CPI não irá parar, senador Randolfo. Nós não iremos ter recesso. A CPI vai funcionar no recesso. Nós não temos o direito, como senadores e senadoras, de tirar férias enquanto pessoas estão morrendo. Nós não temos esse direito e ninguém pode nos obrigar a ter esse direito. Nós temos a vida toda para tirar férias. Agora não dá para tirar férias com pessoas sendo vítimas da Covid pelo negacionismo, pela falta de espírito público, como eu tenho visto aqui, servidores se reunir em restaurante para tratar de propina, como eu vejo a senhora Regina Célia, que poderia ter feito esse relatório antes de tirar férias, mas esperou para a senhora voltar para tirar férias, enquanto a senhora estava de férias, enquanto nós provavelmente estaríamos no recesso, estaria morrendo gente, senador Randolfo. Por isso, a CPI irá continuar em pleno recesso. E eu lamento muito, né? Eu sempre espero muito mais do servidor público brasileiro, porque como servidor há 20 anos, eu sei da qualidade, do empenho da imensa maioria. E fica a dúvida, eu não consegui esclarecer, qual é o caráter da sua posição. O que acontece? Caráter no sentido de razão, motivo, natureza. Não estou questionando o seu caráter, do seu ponto de vista de moralidade. Né? Qual é a razão para essa postura? Qual é a razão? Eu estou tratando de vacina para Covid, o povo morrendo na rua. Eu estou tratando de um contrato bilionário, faltando dinheiro para tudo. E a postura é simplesmente de, ok, chegou para mim o papel, eu recebi um e-mail, eu mandei a resposta diz uma coisa, mas na verdade eu queria dizer outra, e segue o processo, como se fosse tudo normal. Não é normal, pelo menos não num país sério. Obrigado, senhor presidente. O senhor me desculpe, mas eu não concordo com as suas palavras. Com quais delas, se a senhora puder ser específica? Porque... Quando o senhor questiona acerca do meu caráter enquanto técnico. Não, ele eu fez falo, questão... Veja, eu procuro me expressar em português. Português é a língua pátria. A minha língua também é português. Não é das melhores, me doutora Regina, permita. só um minuto, Preste doutora atenção. Quando eu digo quero entender o caráter do que a senhora fala, eu ainda faço a ressalva. Não confiando na sua capacidade de entender o que eu estou falando, eu me dou ao trabalho de ressalvar. E seu advogado ao lado, assente com a cabeça. Eu não estou falando caráter do seu ponto de vista moral. Foi taxativo, textual. Dona Regina, então, por gentileza. Eu estou questionando o seu caráter de moralidade. O senador Alessandro, ele foi claro em relação a isso, ainda fez ressalva. Não teve nenhuma ofensa ao seu caráter. Vai se colocar como vítima, não existe nenhum questionamento com relação ao seu caráter, do seu ponto de vista de moralidade.